Olá, uma boa tarde para todos. Então, essa aula de hoje, a parte da aula assíncrona, de fato vai abordar os assuntos seguintes. Vamos falar sobre o problema da área, que é uma coisa antiga, que vem, de fato, que já foi considerado pelos gregos. E depois, vamos falar sobre a solução do Bernhard Riemann, que era, de fato, a primeira pessoa de definir uma integral de um jeito certo. Então, eu vou dar essa definição por causa da relevância, porque se você quer entender a integral, ou seja, em particular as aplicações da integral, é muito importante saber como é definido. Isso nós vamos ver depois para problemas aplicados, como, por exemplo, você sabe a velocidade, ou seja, o desenvolvimento da velocidade de uma partícula e você quer concluir o comprimento, a posição da partícula no tempo. Isso é uma aplicação clássica da integral. Então, vamos lá. Ao primeiro, eu vou falar sobre o problema da área, ou seja, da decomposição. Aqui, abordagens, a área. Isso é bem tranquilo. E a coisa primeiro que temos que saber é o seguinte. Se nós tem aqui um retângulo, eu sei que a área beleza, todo mundo sabe disso. Né? Isso é uma fórmula bem básica e, sim, isso é o fundamento de tudo, de fato. Então, agora vamos considerar conceitos um pouco mais gerais, ou seja, em vez de só considerar um retângulo, eu quero ver, não, aqui tem uma função complicada, tá? Uma figura complicada. E o que eu vou querer? Quero determinar a área disto. Então, aqui já temos um problema, porque, né, claro, não, aqui isso não é você não pode usar, de fato, aqui retângulos para preencher isto tudo. Então, qual a ideia é? Nós vamos de aproximar a nossa área, o nosso sólido, eu não sei como você quer chamá-lo, por retângulos. Tá? E o que acontece? Né? Vamos supor que aqui temos área A1, A2, A3, A4, A5 e A6. E aqui temos alturas B1, B2, B3, B4, B5, B6. E agora a dúvida é, será que isso de fato é nada mais do que A1, B1 mais A2, B2 mais AT, A6, B6. Tá. Então, agora já vamos fazer aqui uma pequena, para tratar todos esses assuntos, vamos de fato introduzir uma notação nova. Né? Notação, isso é importante. Para não escrever tão muito, essa notação é a seguinte. Olha só, eu tenho aqui A1, B1 mais A2, B2 mais tá. Para não sempre escrever isto, eu vou definir a notação seguinte, que é a notação de somatório. Então, usa-se o seguinte, sejam A1, A2, etc., AN, números reais. Então, agora está chegando a definição. Nós vamos usar isso daqui um pouco, muitas vezes, para não perder tudo. Isso é o seguinte, eu vou botar aqui um somatório. Né? Isso é o sigma
maiúsculo, grego, tá? Isso é isto. E o que eu vou fazer? Eu vou botar aqui um índice. E isso significa que eu vou de k igual a 1 até n de AK. Ou seja, isso é definido como sendo A1 mais A2 mais A3 mais até AN. Não? É claro, não? Aqui ainda é fácil, porque você tem só A1, A2, A3, etc, etc. Mas aqui você já podem facilitar a nossa vida aqui, porque aqui vamos ter não? Então, isso é bem mais curto de escrever. Tá? Então, temos a notação e temos a área. Tá? Então, agora a dúvida é, não, os gregos já, todo mundo vai achar, beleza, ideia. Não? Agora eu quero que, se aqui esses elementos, se eles vão para zero, não, ou seja, eu vou botar aqui mais e mais fino as minhas, não sei, aqui, sim, isso são todos arranha-céus, então agora vamos supor que vamos botar elas mais finos e mais finos. A dúvida é se no final nós temos aqui, de fato, um jeito de fato, calcular a área aqui. Ideia, isso é o seguinte, C AK igual a zero, então será que não, o valor, não, aqui temos somatório A, K, B, K igual a 1 até N, vai convergir. Isso é a ideia simples e, de fato, já os gregos já fizeram isto para tentar de calcular, por exemplo, a área de um pentágono, etc, etc. A ideia foi, de fato, fazer isto. Tá? Ou seja, aqui, sim. Tá. Isso é a situação e aqui, como isto dá já uma ideia boa, vamos agora formalizar essa imagem e, de fato, aqui, para dar uma imagem da pessoa que inventou isto, é o Bernard Riemann, e ele, de fato, ele é o pai. Então, já antigamente o pessoal sabia o que é integração, mas ele foi a primeira pessoa que, de fato, definiu a integral como sendo esse processo que temos aqui, esse processo aqui de refinamento para uma integral. Tá? Então, vamos lá. A construção da integral de Riemann. Então, aqui eu já tenho que fazer um spoiler. A definição, a construção é importante para as aplicações, mas é um meio técnico. Tá? Mas a ideia é simples. A ideia é o que falei lá na folha anterior. Mas a coisa boa é que daqui a pouco vamos aprender como de fato tratar essa integral. Você vai ver definição difícil, mas no final, o cálculo vai ser tranquilo. Tá? Então, vamos lá. Ao primeiro, eu vou supor aqui, para não criar problemas, de fato, eu vou supor que f é uma função de a, b para r contínua. Tá bom. Então, já temos a notação da soma, somatório, agora vamos falar sobre partições.
uma partição de AB é um conjunto finito Então, eu vou botar aqui os elementos, um conjunto finito, agora uma partição de AB, desculpe aqui, com N, chama-se de átomos, é um conjunto finito, agora vamos, de fato, é um conjunto finito aqui, x0, x1, até xn mais 1, tá ok. Não, só até xn, tá ok. Então, vamos lá. A igual a x0 menor do que x1, menor do que x2, até xn, que é igual a b. Por que chama-se de partição? De fato, aqui, isso é uma ambivalência aqui, mas eu posso dar a imagem, vai explicar tudo. Não, você tem aqui A, você tem aqui B. Então, o que acontece aqui na reta, você tem esse elemento aqui é x0, esse elemento aqui é x1, esse x2, aqui x3, x4, e x5, tá? E, tá, o que você tem, olha só, agora, olha só, o que você tem aqui é, de fato, 5 novos intervalos, aqui, intervalo 1, intervalo 2, intervalo 3, intervalo 4, intervalo 5, tá? Beleza? Então, isso é a situação que nós temos. E, sim. Então, de onde vem o nome? Então, desculpe, tenho que cuidar aqui com a luz. Tá. Então, de onde vem o nome? Então, cada desses intervalos chama-se de átomo. Não? E agora você vai ver, né? Aqui temos 6 números definem 5 intervalos, ou seja, aqui temos uma partição. Partição significa dividir uma coisa em partes. Aqui temos 5 partes e cada parte chama-se de átomo. Tá? Isso é muito importante, isso é a noção da partição. Então, agora, a mais. Olha só, aqui temos uma função contínua. Isso é uma observação. Lembra da definição do teorema que diz que num intervalo compacto, uma função tem máximo e mínimo. Isso também vamos utilizar aqui. Observação, como f é contínua, eu sei que o máximo de f de x contido em xk mais 1, e o mínimo, aqui mesmo conjunto, existem para k igual a 0 até n menos 1. E agora, vamos lá. De fato, eu vou já dar nomes aqui. Eu vou chamar isso de M de K. E isso eu vou chamar de Mzinha de K. Tá? Então, vamos lá para o nosso problema anterior. Eu tenho aqui A e B. Agora eu vou, por propósito, desenhar uma função super simples, tá? E, em particular, também
uma partição super simples. Não? Agora, eu vou considerar uma partição em dois elementos, tá? Dois átomos. Tá? Então, x0, x1, x2. Então, ao primeiro, eu quero analisar a minha função ou a minha área aqui. Tá? Então, o que eu vou botar é... Não, eu vou escolher o maior triângulo inscrito. Não? Ou seja, eu vou botar aqui o mínimo e o mínimo vai me dar isto. Então, aqui temos o m de k, m de 1, de fato, isso é a altura, e aqui temos x1 menos x0, tá? Ótimo, isso é uma parte. Eu já sei que essa parte aqui vai contribuir com mzinha de 1, x menos x0, tá? Então, para ter um controle também para cima, né, isso é uma limitação por baixo. Para ter um controle também para cima, eu vou fazer o mesmo e eu vou achar o quadrado aqui, o retângulo aqui, com a menor área possível, que é quase em cima dessa função. Não? Ou seja, eu vou achar o meu ponto de máximo. Eu vou botar aqui o meu máximo. E o que tem aqui isto é m zona de k, tá? Aqui temos x1 menos x0, tá? E essa parte azul, ela vai contribuir com m zona k, x1 menos x0, e do mesmo jeito vai acontecer aqui, não, com a versão aqui, que é, não, aqui temos mzinha de 2, aqui temos x2 menos x1, e a contribuição dessa parte aqui é m2 vezes x2 menos x1, e aqui em cima você tem a contribuição do mesmo jeito, m2 x2 menos x1. Tá bom. Então, a ideia agora é de usar essas imagens. Eu vou fazer um pouco maior aqui. Usar essas imagens para, de fato, ter aqui uma coisa conceitual. Ou seja, eu vou chamar de azul de soma inferior, superior, e a coisa em vermelha eu vou botar chamar de soma inferior. E se você vai pensar, o que você vai precisar de definir esses dois objetos é a soma superior vai ser a soma m, aqui temos m de 1, seria a soma desse objeto mais esse objeto. Então só tem dois termos. E a soma inferior vai ser a soma desses dois. Tá? Então, é o que você vai precisar, os dados que você precisa para isto são, uma vez, a partição e a função, e foi. Tá? Então, aqui, vamos lá, vamos definir esse monstro que chama-se de soma superior, inferior, de um jeito geral. Não? Mas isso é exatamente o que acontece aqui. Tá? Então, seja agora, não? Vamos lá, a igual a x0 menor do que x1. Então, agora está tudo geral. Não? Temos uma partição de AB. Então, agora eu vou definir a minha soma superior. Tá? Ou seja, eu vou chamar de O
de F e também, partição P de P, que é igual a, olha só, isso é exatamente o que eu fiz lá em cima, para 2 elementos. Não? Só agora para N elementos. Eu vou botar aqui a somatório K igual a 1 até N. E, com isto, eu vou ter aqui M zona de K vezes xk menos xk menos 1. Beleza? E isso chama-se de soma superior. E o Riemann chamou de Obersumme, né, alemão para soma superior, ou seja, por isso, às vezes, usa-se a letra U. Então, o próximo é a Untersumme, ou soma inferior, por isso o U. Também depende de F de P, e isso é super parecido. Agora temos, em vez de M zona, temos aqui uma Mzinha. Tá? Então, isso são os dois objetos. Soma inferior. Tá. Então, agora, o que falta, de fato, é só definir o que é integrabilidade. Tá? Agora está chegando a ideia do Riemann, dizendo que, olha só, vamos dizer que esse integral f é integrável, de fato, se, quando aqui a minha partição vai mais e mais fina, que a soma superior e a soma inferior convergem para o mesmo valor. Tá? Agora está chegando o Riemann, a definição. Então, a integral é definida se para qualquer epsilon positivo existe uma partição, né? Isso quase é o limite, só que agora estou meio chato, né? Antigamente, para qualquer epsilon existe um delta, agora, para qualquer epsilon existe uma partição. Uma partição, tá ok. Então, agora, o que vamos ter é, de fato, então, essa expressão é, não, com certeza, sempre positivo, não, porque, não, por definição, o máximo é maior do que o mínimo, e aqui, menos epsilon. Tá. Não, isso é uma coisa super pesado. Não? Olha só. Não, só para definir a minha integral, eu tenho que dar aqui, definir esses objetos complicados de somas inferiores, superiores. E eu vou dizer, beleza, uma função é integrável se essas coisas vão se aproximar. Tá? Então, o truque é agora desenvolver, ou ao menos explicar uma teoria, como facilitar aqui as contas, o entendimento, o tratamento de tal problemas. Tá? Então, isso é a definição e eu posso já fazer um spoiler.
Então, aqui, de fato, continuidade contínua implica integrável. Tá? Funções contínuas são felizmente integráveis. Tá? Então, já sabemos, podemos integrar mais funções do que podemos diferenciar. Tá? Tá. 2. Se. Não, aqui, isso é um fato sobre a monotonicidade. Isso eu não vou explicar mais. Dado uma partição, duas partições, uma partição é mais fina do que a outra, então automaticamente a soma superior vai diminuir. Do mesmo jeito para a soma inferior. Ele vai subir. E isso é o spoiler, o de fato, isso eu vou chamar de fato. De fato é o seguinte. Se f é integrável, e agora eu tenho uma sequência de partições e Pn é uma sequência de partições tal que o que eu quero é, de fato, eu quero que essas partições vão ser mais finos e mais finos e mais finos. Então, isso significa o quê? Tal que o máximo, aqui, eu vou supor que, agora eu vou fixar n, tá? Eu vou supor que, aqui eu vou considerar, aqui, dois elementos, não? E agora eu vou supor que, não, aqui xk, Pn igual a, então agora eu tenho que definir o que é, não? Então Pn é igual a esse conjunto de x0 até a não sei aonde, tá? E eu vou supor que, aqui temos o ponto final, é x que depende de fato aqui m de n, mas isso não podemos esquecer. Mas eu quero que esse valor máximo, né, isso é de fato o comprimento máximo de um intervalo lá na partição, que isso vai para 0. Então, eu sei que o FPN e o FPN convergem. Desculpe. Se, agora, isso vale sempre, eles convergem, tá? Para, isso é coisa boa, não? Aqui você tem, não? É muita coisa para escrever, mas a ideia é simples, não? Você tem a sua soma superior, inferior, e você agora vai mudar a partição. Não? A partição vai se refinar, mais e mais e mais e mais e mais e mais. E então eu sei que eles vão convergir. Ou seja, nós temos aqui o limite. Tem aqui o FPN. Isso vai para, de fato, aqui um valor que eu vou chamar de I em cima de F. E o outro vai para um valor que vai para assim de F. Tá?
Isso, de fato, é uma consequência da monotonicidade. Mas isso é uma parte da análise 1. Eu não vou falar isso nada aqui, mas agora vocês podem ver se f é integrável. Então, olha só, aqui a definição. Nós sabemos que são pertos, então que se esse epsilon vai para zero, então beleza. Então, o que eu sei é que, de fato, IF igual a IF. So, neste caso, o que se escreve é integral a b f de x dx é igual a S I de f igual a I de f. Tá? Então, para rever, não, a definição abstrata é que a diferença entre a soma superior e inferior é pequeno, beleza, estamos num regime integrável. Além disso, dado isto, de fato, podemos aqui supor que isso é um fato geral. Eu não quero dar a prova aqui, mas a ideia é, se você vai refinar as partições, existe, de fato, um limite só. Você está aqui encaixado entre os dois valores e, de fato, isso vai para um valor só. Esse valor de limite chama-se de integral. É a integral de f. Tá. Então, basta fazer exemplos. Tá. Exemplos. Então, se vocês não gostaram da parte teórica, posso entender, mas o que vamos fazer agora são os exemplos básicos que são importantes para as aplicações, tá? Para entender como isso funciona. Tá. Então, o primeiro exemplo é a função f de x é igual a uma constante. Tá? Perfeito. Aqui a b. Ok, nós temos. Ok, vamos calcular a soma superior. Tá? Tá bom. Então, o que é? P, como antes, x0, x1, etc. até xn. Tá? Então, aqui vamos de k igual a 1 até n de. Então, agora eu tenho aqui o meu intervalo, xk mais 1, xk menos 1, tanto faz, tá? Então, mas a função é constante. O que significa isso? Então, beleza, a função é constante. Então, nós vamos lá, aqui na definição do máximo e mínimo. Então, nesses casos, o máximo e os mínimos têm que ser iguais. Não tem jeito. Uma função constante sempre tem máximo que é o valor mesmo da função. Ou seja, isso é C, porque isto é igual ao máximo, vezes xk menos xk menos 1. Isto é igual a C vezes, beleza, o que temos aqui. Eu vou agora me livrar desse somatório e o que eu tenho aqui é o seguinte. Eu vou começar com k igual a 1. Então aqui temos x1 menos x0 mais x2 menos x1 mais até eu vou terminar aqui. Mas olhem só, o que acontece é, aqui, isso é um exemplo clássico de uma soma telescópica. Por que chama-se de telescópica? Porque você tem aqui muito cancelamento. Não? Você vai ter aqui o x1 e o x menos 1 vão se cancelar. O x2 com o x2 lá, etc, etc. Tá?
Então, tudo isto no final é C vezes xn menos x0 igual a C vezes B menos A. Ah, então perfeito. Achamos de novo nossa fórmula de área de um retângulo, não? Porque aqui temos C e aqui temos, não, comprimento B menos A, e isto é isso. Tá. Então, perfeito. Já sabemos que podemos escrever muito bom. Tá? Perfeito. Então, próximo. Então, o próximo é um pouco mais sofisticado. Por isso eu vou fazer uma folha nova, tá? Desculpe. Tá. Então, de novo, vamos lá. Então, aqui tem o meu gráfico. E eu vou supor que aqui temos um ponto P final. Além disso, eu vou considerar a função f de x é igual a x. Perfeito, não tem problema não. Agora eu vou definir a minha partição. Então, a P, agora eu vou escolher, tudo dependendo do N, o que eu vou querer, eu vou dividir aqui o eixo X em partes. Tá? Então, aqui eu tenho Pn, aqui eu tenho 2Pn e adiante. Tá? Então, Pn é igual a... Não, isso é, de fato, Pn é 0 menor do que P sobre N, menor do que 2P sobre N, até, no final, não, P é NP sobre P, então o último é N menos 1, NP menor do que P. Tá? Beleza? Ou seja, eu posso, não? Se vamos usar a nossa notação antiga, o que temos aqui é, de fato, isso é x1, isso é x2, etc. Isto é xn, tá? Então, agora vamos determinar o MK. Não? Só aqui, isto é igual ao máximo, desculpe, isso já foi calculado, análise 1, isso é o máximo de, aqui f de x, e x pertence a xk menos 1, xk. Mas olha só, a função f de x, de fato, é a função x só. E, então, a função é crescente, ou seja, o máximo é obtido aqui. Aqui você tem esse intervalo, x vai para x, é uma função crescente. Sabemos tudo disto, e, ou seja, isso é nada mais do que xk. Então, não? Pois, f é crescente. Tá? Não, de fato, f de xk mais n é igual a xk. Não, e do mesmo jeito você vai obter o mesmo para... tá? Mas agora estamos pronto, quase. Porque agora o que sabemos é, beleza, temos todos os valores, ou seja, nós podemos agora determinar o f, não? Pn é igual a somatório
Não? Aqui mk, já conhecemos, é xk, vezes, agora, o que temos a mais, xk vezes, agora xk menos 1, tá? Mas isto tá bom, porque, olha só, não, aqui essa partição chama-se equidistante, ou seja, dois vizinhos sempre têm a mesma distância, e de fato a distância aqui é 1 sobre n. Então isto é igual a 1 sobre n, somatório k igual a 1 até n, de xk, que é igual a 1 sobre n, vezes, não, olha só, aqui a forma explícita, 1 sobre n, agora, vezes p sobre n, somatório k igual a 1 até n, de k. Tá. Mas agora a coisa boa é, isso é conhecido. Aqui tem uma fórmula de Gauss que diz que aqui esse, não, o que Gauss, não tem, isso é uma lenda que Gauss, não sei quantos anos, acho que 16, ou não sei, ainda mais jovem, acho que 10, 11, 12 anos, não, o professor não teve vontade de dar aula, então falou para os alunos, calcule a soma de 1 até 100, tá? E foi. Então, o que o Gauss fez, ele achou, será que eu posso fazer isso mais fácil? Então, eu posso agrupar os números assim, 1 e 100, 2 e 99, 3 e 98, etc, etc. Assim, eu vou ganhar 50 pares e cada um tem valor 100 e 101. E isso é a fórmula que até hoje todo mundo sabe, não sei, todo mundo sabe, mas ao menos essa equação aqui é de fato nada mais do que, aqui temos n vezes n mais 1 sobre 2. Então, mas olha só que legal. Então tudo isto dá, vamos aqui fazer o cálculo. Aqui temos um cancelamento, ou seja, isso dá n mais 1 sobre n vezes p vezes 2, e isso vai, quando n vai para infinita, tá? Vamos para onde? Ótimo, vamos para p meia. E o que determinamos, de fato, é aqui a área. Área é igual a P meia. E do mesmo jeito, o que você tem aqui, do mesmo jeito, UFPN é igual a, eu não vou repetir isso, a única coisa que vai mudar aqui é o que acontece aqui, Pn quadrado, somatório, K igual a 0 até n menos 1, de K, tá? E o que se tem aqui é, de fato, esse somatório, a primeira não vai contribuir, porque K igual a 0, não vai não contribuir nada na soma. E, de fato, nós vamos obter que aqui temos n menos 1 vezes n sobre 2. E, então, do mesmo jeito, isso vai para P meia. Tá? Então, que complicado, não? O que é isto? Não? O que fizemos, muito cálculo, para no final chegar aqui nessa coisa. Então, temos que fazer mais um exemplo importante. Tá? Agora vamos para a função exponencial. Do mesmo jeito.
Né? Até agora só calculamos besteira. Agora vamos lá calcular uma coisa de verdade. Tá? Então, a mesma partição. Então, de fato, eu fiz esse exemplo anterior porque eu posso reutilizar umas ideias. Então, nós vamos aqui a mesma partição. E também, olha só, temos esse negócio aqui que funciona porque, de fato, não? Vamos ver. Olha só, de lá para cá, a única coisa que você vai precisar é que a função é crescente. Não, mas a exponencial também é crescente. Tá? Então, quase tudo aqui vai funcionar exatamente do mesmo jeito. E então, vamos lá. E eu já vi o meu primeiro erro, desculpe. Aqui é 1. Tá? Desculpe. A mesma partição, como e elevado a x é crescente, obtém-se, como antes. Não? Aqui você tem, de fato, o mesmo cálculo, sem nenhuma dúvida, sem nenhuma diferença. É exatamente o mesmo. Então, eu tenho aqui o Fpn é igual a somatório k igual a 1 até n. Agora, aqui temos não, o máximo em qualquer intervalo, vezes xk menos 1. Mas como antes, isso é reaproveitar os conceitos. Isto é 1 sobre n. Isso já foi. E isto é f e elevado a xk. Tá? E além disso, agora temos mais. Nós sabemos que xk é igual a... Então, esqueci de botar aqui 0, sim. E xk, de fato, é igual a... Então, vamos lá. xk é igual a k vezes p sobre n. Então, que legal. Eu posso agora fazer tudo como antes. Olha, a 1 sobre n vai sair. E agora eu tenho o exponencial de... Então, o que temos aqui? K vezes P sobre N. E isto é igual a... Então, mas agora eu vou usar uma regra do nosso cálculo, que é o seguinte. Tá? Então, e agora eu vou fazer mais uma transformação que parece ser estranha, mas nós vamos ver que é super importante. Então, além disso, agora, aqui k vai começar em 1 até n. Então, eu posso botar um deles em evidência. Mas olha só, legal. Aqui, o k vai de 1 até n. Então, aqui vamos começar. Isso não depende de k nenhum. Mas aqui eu sei que k menos 1 só depende de k.
E isso vai começar de 0 e vai até n menos 1. Então, aqui achamos uma coisa mais simples. E aí? O que vamos fazer agora? Agora, eu vou fazer uma lembrança. Não? Antigamente, quando falamos sobre os polinômios, eu falei, olha só, se você tem um polinômio desse jeito, e você vai multiplicar isto com 1 menos x, então, basta fazer o cálculo, o resultado vai ser 1 menos x elevado a n. Tá? Não, você pode verificar em casa, eu sei que... Mas a coisa boa é, olha só, isso é exatamente a mesma fórmula. Ou seja, podemos agora usar essa fórmula para obter isto vezes. Não, aqui temos exatamente isto. Então, isto é igual a 1 menos e elevado a Pn elevado a n dividido por 1 menos e elevado a Pn. Tá? Ou seja, não? O que temos agora é o seguinte, eu tenho aqui, quando n vai para infinita, vamos ao primeiro ver o que acontece. Não? Então, aqui temos e elevado a Pn sobre n vezes. O que se tem aqui é 1 menos e elevado a p sobre n. E aqui temos 1 menos e elevado a p. Tá? Então, desculpe, achei aqui um errozinho. Claro, errozinho estúpido, porque essa diferença aqui de fato não é 1 sobre n, mas isso é p sobre n. Então vamos, desculpe, mudar um pouco aqui as coisas, mas não é muito. Então, aqui temos Pn, então sempre aqui vamos ganhar um P. É claro, aqui também. Sim. Desculpe, agora estou de boa, tá? Desculpe, não vi não. Então, mas o que acontece? Então, isto é o quê? Isto é igual a... E eu vou botar tudo aqui em ordem. Tá? Vezes. Tá? E aqui, vezes e elevado a p menos 1. Então, vamos ver o que acontece. Tá? Nós temos que aqui
Você pode, de fato, aqui, usar um dos nossos limites fundamentais, usar L'Hopital, que de fato mostrar que isto vai para 1 quando Pn vai para 0. Tá? Então, aqui também temos que isto vai para 1 quando Pn vai para 0. Tá? Ou seja, o que nós achamos no final que tudo isto é igual a e elevado a p menos 1. Tá bom. E, então, isto é tudo o que eu quis falar. Ou seja, aqui temos e elevado a p menos 1. Ou seja, se você dá aqui uma olhada, você pode fazer o mesmo com a integral inferior, mas no final o que você vai obter é o seguinte: integral 0 até p de e elevado a x dx é igual a e elevado a p menos 1. Tá? Isso é o que eu quis falar para hoje. Isso são uns exemplos para as integrais. E, de fato, o que você tem aqui é o que você tem aqui é um exemplo não trivial de uma integral. E você viu que aqui temos muito cálculo. E daqui a pouco vamos ver como é a integração sem esse negócio. Tá? Então, obrigada pela atenção. Espero que não foi tão técnica, mas, infelizmente, para introduzir a integração, você tem que se sujar a mão. E ainda, com esses exemplos básicos, você ainda também tem que trabalhar um pouco. Então, obrigado pela atenção.